Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 132 nos fala da união fraterna. Nós estamos dentro do ano santo da redenção, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para vivermos como peregrinos de esperança. E o povo católico precisa ser unido, precisa estar em comunhão, em unidade, para viver a esperança. O Salmo 132, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. É como o orvalho do Hermon que desce pela colina de Sião. Pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para mim, uma grande satisfação estar com vocês aqui na comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus, João Pessoa, nesse 16 de janeiro. A temática deste ano é caminhar para o céu. Eu não sei o que já falaram aqui, nem o que vão falar. Mas eu pensei trazer um tema para nos ajudar nesta caminhada para o céu. Portanto, a nossa primeira palestra nesta manhã tem como tema o corpo no caminho para o céu. E a segunda palestra, na parte da tarde, nós vamos dar continuidade a esta temática, no sentido de nós conhecermos melhor esse instrumento no qual nós estamos encarnados como espírito, que é o nosso corpo. São João Paulo II fez uma série de catequeses sobre o corpo, mostrando que o mesmo é um dom de Deus e vocação ao amor. Eu quero tratar disso para que nós possamos compreender o sentido espiritual, teológico do nosso corpo como auxílio para o céu e o perigo que nós podemos correr em ter o corpo como inimigo da nossa santificação. São João Paulo II, nestas referidas catequeses, que hoje estão todas já editadas num livro chamado Teologia do Corpo, enfatizou que o corpo humano é um sinal sacramental que manifesta a nossa vocação ao amor. Criado à imagem e semelhança de Deus, o corpo não é um simples instrumento, mas uma realidade que revela o plano de Deus para o homem e a mulher viverem no amor oblativo, doando-se completamente, o corpo dentro do matrimônio. O que eu te pergunto é o seguinte: como você lida com seu corpo? Como você relaciona com seu corpo? Como você cuida do seu corpo? O corpo humano, em sua masculinidade e feminilidade, foi criado para se tornar o lugar da comunhão e do dom, no qual o homem e a mulher se encontram como pessoas no amor. Mas e nós, celibatários, consagrados na vida celibatária? Qual a finalidade do nosso corpo?
ele não perde a sua fecundidade. Porque o corpo deve ser esse grande instrumento para a minha santificação. As palavras de São João Paulo II nos mostram que o corpo não pode ser separado da nossa identidade espiritual. Ele é chamado a ser um templo do Espírito Santo. Aí nós podemos contemplar o mundo hoje, como o mundo lida com o corpo. Como o corpo se tornou um instrumento do vazio. Se vocês aprofundarem, como eu estou tentando fazê-lo, sobre os objetivos e as ideias da cultura woke, vocês vão se assustar. Porque o cristão é chamado a aceitar o corpo que Deus lhe deu. Se a pessoa tem um corpo com deficiência física, por exemplo, ele deve ter paciência, aceitar. E a nós, comunidade, ajudar as pessoas que padecem nessa situação. Mas o corpo, ele deve ser sempre um instrumento da nossa santificação. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Então, São Paulo quer com isso nos ensinar que nós não podemos separar esta realidade da nossa identidade em relação ao nosso corpo. O ser humano é um monismo de duas realidades, corpo e alma, soma e psique, unidos numa só realidade que é a pessoa humana. Minha mãe ensinava para a gente, apesar de ser praticamente quase analfabeta na nossa infância, que o corpo é batizado, que o corpo tem valor. Minha mãe fazia teologia com a gente sem saber nada de antropologia teológica. Ela ensinava para a gente o valor do corpo, para falar sobre a castidade, para falar sobre o respeito, para falar sobre o cuidado. O corpo e o pecado original, o risco do mau uso. Aqui agora nós vamos ter aquelas perguntas que eu fiz, como nós estamos relacionando com o nosso corpo. Porque o corpo dá trabalho. Quando criança, tem que alguém ajudar, senão morre. Quando idoso também. São Pedro diz que a gente volta a ser criança. Então o corpo exige os cuidados. E nós estamos, como diz o grande teólogo legionário de Cristo, Lucas, nós estamos encarnados no corpo. Com o pecado original, porque não foi assim que Deus criou. Deus não criou a humanidade para ter um corpo pesado, cheio de problemas que nos incita ao pecado. Adão e Eva foram criados como Nossa Senhora, imaculados, mas com uma liberdade que os introduziu nesse mundo do pecado. Desta forma, com o pecado original, nossos desejos foram desordenados. A concupiscência obscureceu o significado do corpo como sinal de comunhão e reduziu a um objeto de prazer e dominação. Veja o quanto isso é complicado. O apóstolo Paulo nos adverte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, fazendo-vos obedecer às suas paixões. Romanos 6:12. Então aqui nós encontramos o dilema. O corpo pode ser instrumento de santificação, mas também um campo de batalha
contra as tentações. Aqui eu digo para vocês, ninguém escapa das tentações do corpo. Seja no nível da sexualidade, seja na ansiedade, seja nas compulsões por bebida, por comida, sempre vamos ter o nosso corpo como um instrumento que nós precisamos dominar as suas inclinações. A visão utilitarista do corpo, muito presente em nossa cultura, desumaniza as pessoas, promovendo egoísmo e destruição espiritual. Por que a vida religiosa sempre optou pelo hábito? Exatamente para restringir a vaidade do corpo. O religioso, ele levanta, ele não tem que escolher roupa. Se vai a um casamento, se vai a uma missa com o Papa, se vai... É a mesma roupa, é o hábito, aquela pele de imortalidade, que é o hábito, a nossa batina, aqui tem um padre de batina. Eu trouxe a minha, mas muito pesado, o calor está muito, não deu para usar. Não vai ficar sufocado aqui, mas eu uso sempre a batina. Que a batina, a sotana, é a nossa pele de imortalidade. E um padre, com a sua batina, ele não tem vaidade. Eu só uso preto, quando muito, a camisa branca. Eu não tenho que escolher. Eu abro meu guarda-roupa, já tem lá a camisa branca e preta. A branca, geralmente, eu uso quando uso a batina. Então, você não tem que escolher. Porque o corpo é vaidoso. E aí você sabe que tem sacerdote, por exemplo, que se deixa levar pelas vaidades, aí usa roupa de grife, essa coisa toda. Isso não ajuda na santificação. E vocês, leigos, também, precisa ter esse cuidado para não ceder às inclinações concupiscentes do corpo. E o mundo da moda, o mundo do comércio investe alto no corpo. Se a gente não tiver cuidado, nós caímos nisso. E um abismo chama outro abismo. Então, se eu não tiver o cuidado, pequenas coisas negativas me levarão a coisas grandes. Sobretudo na questão da comida, que a gente tem que ter a moderação, questão de bebida, muito cuidado. Grande preocupação deve ter os fiéis com as práticas para proteger o corpo como templo de Deus. São João Paulo II e outros mestres da igreja nos oferecem princípios práticos para a gente relacionar com o nosso corpo como instrumento que nós temos também para nos levar ao céu. Porque o corpo, quando da nossa morte, ele ficará na terra. A matéria do nosso corpo vai ficar aí até o dia da ressurreição final, no juízo universal, na volta de Cristo. Nós vamos ter o nosso juízo particular na hora da morte. Aqueles que forem santos e forem para o céu, na ressurreição tomarão esse corpo. A matéria desse corpo vai ser assumida novamente por nós de forma gloriosa. Não precisa ficar me interrogando sobre isso, que isso é uma coisa que a gente vai viver, a gente espera, quando a gente morrer, quando vier o juízo final, a gente vai entender essas coisas. São coisas profundas, e nelas eu acredito profunda e piamente. Nós vamos ressuscitar. Ah, mas a pessoa que morreu, foi afogada no mar, sumiu, caiu de avião, a matéria daquele corpo vai ser conservada na natureza até a volta de Cristo.
Qual deve ser a nossa disciplina em relação ao nosso corpo? Oração e jejum, que às vezes nós temos dificuldade de fazer. Ajuda a ordenar nossos desejos e fortalece a vontade contra os impulsos desordenados, seja para comida, para bebida, para sexo, para o que for. É uma prática bíblica que nos aproxima de Deus. E nós precisamos cultivar a prática do jejum. Ela substancialmente é positiva e muito importante no caminho nosso da santificação. Os santos sempre foram grandes exemplos. A mortificação. Os nossos santos recomendam pequenos atos de renúncia para disciplinar o corpo e oferecer sacrifícios a Deus. Acordar de madrugada, sentar na cama, rezar um terço. Renunciar a alguma coisa que você gosta de comer. Renunciar a um doce. Te ajuda a impor o autodomínio. Porque a humanidade hoje, desembestada para satisfazer o corpo, vive esse vazio tremendo. Desculpa vocês que têm tatuagem, mas a tatuagem ela já é sintomática porque revela que você não está contente com a sua imagem, com a imagem do seu corpo. Mesmo que você tenha graves deficiências físicas, você deve amar o seu corpo, agradecer a Deus pelo seu corpo do jeito que ele é. Daí a importância dessas mortificações para a gente renunciar a isso. É um tanto de gente que vem, eu era do mundo, fiz tatuagem, agora não dou conta de tirar isso. Pois é, falta de Deus que leva a isso. Eu vejo pessoas sofrendo, inclusive padres, na minha diocese. Não tem problema ele estar escutando isso, não. Que faz implante de cabelo. Gastando 20, 30 mil reais com implante de cabelo. O que isso vai adiantar na sua santidade? Você já teve tentação de botar cabelo nessa careca? Nunca. E depois eu vou dizer uma coisa para vocês. Fica horrível. Horrível. Você precisa aceitar aquilo que acontece com o seu corpo. Eu tenho 3 amigas irmãs, são cegas. Elas eram 4, uma já morreu. E elas são muito ativas. Foi até no Rosário, igual com o Frei Gilson. As cegas. Tem uma que sabe todos os salmos de cor do lecionário. E ela canta o salmo, né? De cor. Decorou tudo. E eu pergunto para elas, mas como vocês se sentem? Não, a gente é feliz. Deus nos dá a graça de ser feliz assim. É verdade. Você vê a pessoa sem braço, sem perna, aí tem muitos vídeos. Pessoas que superam isso. E a gente precisa ter essa consciência. O nosso corpo, ele às vezes é um peso nas doenças, na idade, mas em tudo dai graças. Nós precisamos também, com o nosso corpo, que é o instrumento com o qual nós vamos para o céu, fugir às ocasiões de pecado. O que faz o ladrão é a ocasião. O que faz o pecado também é a ocasião. Assim como José fugiu da esposa de Potifar, Gênesis 39, 7, 14, devemos evitar ocasiões que enfraqueçam nossa determinação.
você começou a sentir uma certa atração por outra pessoa, você é uma pessoa casada ou consagrada, precisa renunciar a isso. Renuncia. O perigo mora sempre ao nosso lado. Na vida religiosa, na vida sacerdotal, na vida de casados. Temos que fugir dessas tentações. Ninguém está isento. O seminarista, certa vez, tendo uma reunião com Dom Manuel Pestana Filho, já morreu, o bispo emérito de Anápolis, sobre esses temas. O seminarista perguntou sobre as freiras. E Dom Pestana diz: vela benta também queima, pega fogo. E é verdade. Tem sexo, tem perigo. O que faz o pecado é a ocasião de pecar. Não é à toa que Lutero amigou com a freira, era um padre. A sua cunhada, se você começa a sentir, foge. Seu cunhado. É horrível isso. Conta-se que um grande autor da música clássica deixou um filho com a sua cunhada. E o seu irmão achava que era filho, mas na verdade era filho do irmão. Tentações. O grande perigo nos nossos tempos de sujeira do nosso corpo é a pornografia. É um dos maiores desafios do nosso tempo, atacando diretamente a dignidade do corpo e da pessoa humana. Essa desgraça está em todos os cantos. Está nos conventos, está no clero, está na vida religiosa, está na vida seminarística, está no judiciário, nos juízes, promotores, nos políticos, nos médicos. A desgraça da pornografia, ela entra onde vocês menos esperam. No ano passado eu falei disso aqui. Repito, é um perigo, é uma doença. Quantos aqui estão encegueirados na pornografia e não dão conta mais de sair? Confessa, cai, confessa. Não adianta. Já chegou num nível de patologia. Precisa de um tratamento. Aí eu recomendo o psiquiatra e o bom diretor espiritual. O psiquiatra para um tratamento medicamentoso e o diretor espiritual para ajudar a pessoa viciada na pornografia a sair disso. Porque a pornografia é uma ferida profunda que destrói o amor verdadeiro e a santidade da alma. Não é o corpo que deve mandar na minha alma, é a minha alma, que é a minha inteligência, que deve disciplinar o corpo. Quais são as dimensões tremendas da pornografia na alma da pessoa? Destruição interior. A pornografia reconfigura o cérebro, criando vícios semelhantes ao uso das drogas. Ela rouba a liberdade e enche o coração de vergonha e de culpa. Toda pessoa pornográfica, após sessões de pornografia, de masturbação, essa coisa toda, se torna profundamente triste,
abatida e desolada. A pornografia traz também depressão. Mata o amor da pessoa. Eu me lembro uma vez de um homem dando um testemunho há mais de 20 anos atrás, no encontro de homens, da luta que teve contra a pornografia. Naquele tempo não tinha internet, mas tinha as revistas pornográficas. E ele testemunhava o seu longo caminho de cura. E ele disse: eu cheguei ao ponto de olhar para minhas irmãs e ficar imaginando elas nuas. E o pior, cheguei ao ponto de, na minha paróquia, eu entrar na igreja e sair correndo. Porque quando eu via a imagem grande de Nossa Senhora das Graças, eu ficava imaginando como seria Nossa Senhora nua, e eu transando com ela. Chega nisso. Destruição interior. Destruição espiritual. Como ensina Papa Bento XVI, a pornografia obscurece a presença de Deus na alma. O pornográfico não consegue rezar, não consegue meditar, não consegue ler com profundidade, não consegue passar no Enem, não consegue passar num concurso público, porque a mente foi toda obscurecida. Ela produz um movimento da pessoa ao isolamento, enfraquece profundamente a vida espiritual, a vida de oração, e distancia a pessoa da graça. Repito, a pornografia está em todos os cantos da sociedade, inclusive na igreja. Muitos padres, religiosos, religiosas, seminaristas estão destruídos por causa da pornografia. O esfriamento no amor. A pornografia destrói a capacidade da pessoa amar, porque ensina a ver o outro como objeto de consumo e não como pessoa com dignidade e alma. O pornográfico vê o corpo da pessoa, não vê a alma, não vê a dignidade. Como isso é danoso. O Papa Bento XVI, em suas reflexões sobre a cultura contemporânea, alertou que a pornografia reduz a pessoa humana a um objeto, banalizando a sexualidade e destruindo o verdadeiro amor. Não dá conta de amar quem está na pornografia. A filósofa católica Alice von Hildebrand também aponta que a pornografia corrói o sentido da pureza e quebra o vínculo entre corpo e alma, resultando numa visão fragmentada da pessoa humana. É isso mesmo. Aí vocês me perguntam, como combater? Como sair disso? E nós vamos orar depois, pedindo ao Senhor uma libertação, porque aqui também tem um componente do mal que entra junto. O demônio não tem acesso à nossa consciência, mas à medida do possível que eu vou dando corda ao pecado, ele começa a me entorpecer com isso. Há um espírito de prostituição que entra junto com isso. O combate é duro, não é fácil.
Primeiro, a formação da consciência. É necessário educar as pessoas sobre o mal da pornografia e sua incompatibilidade com a fé cristã. É pecado grave, é pecado mortal a pornografia. Quem entra na pornografia não pode comungar sem fazer uma confissão, um arrependimento e emendar de vida. Tem que formar as pessoas nisso. Por quê? O prazer sexual, isso é a Igreja Católica, gente. Ser católico é a coisa mais difícil do mundo. É a religião mais difícil do mundo, é a Igreja Católica. A Igreja Católica não nos oferece nada a não ser a cruz. Ser católico é carregar a cruz. Você quer ser católico? Prepare-se para sofrer com Cristo. Repito, o prazer sexual só não é pecado dentro do matrimônio sacramentado no altar. Ah, mas isso é duro. Sim, mas é a verdade. Ah, mas isso afasta o povo. Não tem problema não, a igreja não precisa de quem não quer ser católico. A igreja é Cristo. Seguir Cristo é isso. Ou a gente é ou não é. Não há meio termo. A igreja fala da castidade, da beleza da castidade, mas a gente acha que isso é bobagem, isso é conto de coronchinha, isso é coisa do passado. Não, não. É aqui da verdade. Tanto que você não pode ter um gozo sexual que não seja dentro do matrimônio, sacramentado e aberto à vida. O método natural que o casal de médicos Billiges ofereceu ao Papa Paulo VI naquele dilema terrível, quando o Papa lançou a Humanae Vitae e o mundo secularizado, o mundo sem Deus, relativista, esperava que a igreja ia apoiar os anticoncepcionais, ligadura de trompas, vasectomia, essa coisa, e o Papa fechou com a tradição da igreja, com o pensamento da igreja. E o Papa morreu em solidão por causa disso. E o casal Billiges foi lá e ofereceu o método natural, que 98% funciona. Mas eu não posso usar o método natural para a vida toda, para nunca ter filhos. Pode ser usado para esparçar o tempo. Porque o nosso corpo, meus irmãos, não é para ser um brinquedo sexual. Não é para ser um parque de divertimento emotivo sexual. Não é isso, não. A sexualidade, ela deve ser teologicamente no caminho da santidade. O casal cristão católico, quando realiza a utilização dos corpos no amor, deve ser para fundamentar a unidade daquele matrimônio e abrir-se à vida. Quando se usa o método natural, deve ter essa consciência de um possível escape. Que às vezes não observa direito, vem a criança. Todo filho é dom de Deus, ninguém merece ter filhos, mas é dom de Deus. Nós tivemos agora esse exemplo tão bonito dessa nossa irmã nossa lá de Sete Lagoas, do Encontro de Casais com Cristo, que grávida o médico disse, ou tira ou você morre, e pode morrer também o menino. Tem possibilidade do menino viver? Tem. Então tá, vou levar a gravidez.
deu à luz às 4 da manhã, ao meio-dia ela faleceu e deixou a criança. Porque é uma pessoa de Deus. Essa coisa de aborto, isso é uma atrocidade, porque é uma falta de compreensão do que é o corpo. É fácil ser católico? Não. Ah, desse jeito eu não quero ser católico, tudo bem, não faz falta. Não faz falta. Esses padres que não pregam mais a moral da igreja, eles não faz falta para a igreja. Quando eles deixam o ministério, outro dia o bispo, o fulano deixou o ministério. Eu falei, que bênção foi para a igreja. Que era aquele padre que atendia os jovens, o menino falava, eu estou no meu namoro 3 anos vivendo a castidade. Isso é besteira. Vocês devem ter relação para conhecer bem um outro, para saber se quer casar mesmo. Vinha outro confessar que tinha usado anticoncepcional e tinha escutado o Frei Gilson falar disso e que agora não queria mais. Eu falei, que besteira, isso não é pecado. Quer dizer, aí entra em crise, deixa o ministério, como eu já sabia de tudo, foi para o bispo, graças a Deus. Menos um para destruir a inocência dos católicos. Ser católico não é fácil, nem para o Papa, nem para os bispos, nem para os padres, nem para os leigos, nem para os religiosos. Ser católico é muito difícil. Obedecer à igreja é muito difícil, mas a igreja é a mãe. Uma coisa eu digo para vocês, quem obedece à igreja é feliz. Ah, não quero ser católico, tudo bem, vai para a igreja onde o pastor é abortista e tudo é permitido, a gente louva a Deus, mas na vida nossa a gente faz o que quiser. Se você quer ser ator pornô, vai ser, não tem problema nenhum. Assim, esse é o relativismo. Agora, vocês quando for confessar com um padre relativista, levanta da confissão e vai embora. Se o padre começar a dizer que você não tem pecado, que isso não é pecado, levanta e vai embora, procura um padre verdadeiro para confessar. Porque tem padre que às vezes senta no confessionário porque é obrigado. E é relativista, não tem fé, porque o padre que tem fé, ele senta no confessionário com uma grande alegria no coração, com um grande fervor. Eu na diocese, quando eu dou posse para os padres, que tem um confessionário, eu levo lá no confessionário, boto o padre sentado e faço uma oração. Porque ali é o tribunal santo de Deus, onde o padre exerce a paternidade espiritual, onde ele é também juiz, onde ele é também médico daquelas almas. É um ministério pesado, muito difícil para nós, mas é fundamental a confissão da igreja. O católico precisa confessar regularmente. Aí chega uma idosa para confessar o padre, não precisa, porque idoso não tem pecado. Epa, para, tem pecado sim. A pirraça do idoso, a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de obediência ao médico, a falta de atenção àqueles que cuidam. Idoso também peca. Só não precisa confessar a criança até 7 anos. Que de 7 anos em diante que a igreja entende que a pessoa tem consciência. Ou uma pessoa em estado vegetativo que não tem mais consciência. Mas mesmo as crianças, eu atendo sempre. Outro dia atendi um menino de 5 anos. Estava sentado, atendendo confissões. Aí a mãe veio e confessou, o menino deu birra para confessar também. Ela falou, vai lá, se o bispo te atender. Ele chegou, bispo, eu quero confessar. Quantos anos? 5 anos. Tá bom. Deus esteja em teu coraçãozinho, em teus lábios, para que arrependido confesse os teus pecados. Quais são os seus pecados? E não é de ver que o menino tinha pecados? Então as crianças que estão na primeira, fazendo preparação para a primeira comunhão, têm direito de confessar. Perfeitamente. Não pode ainda comungar mas pode confessar. Para que existe um padre? Para celebrar a missa e atender confissão. Essa é a função, concorda, padre? É a função principal do padre. E eu quero muito renunciar antes dos 75 anos.
para dedicar a vida no eremitério, atender direção espiritual e confissão e celebrar minha missa diária. Porque isso é que realiza a vida do padre. Uma paróquia que tem confissão, uma paróquia que tem confissão regular, você vê o estilo do povo é diferente. Confissão bem feita, eu vou falar disso na parte da tarde, retomar isso, mas só adiantando, ela ajuda as almas a viverem a graça de Deus. Mas isso depende da formação da consciência. Para que eu saiba, isso aqui não é de Deus, isso não agrada a Deus. A ajuda espiritual e sacramental, como a confissão frequente, a orientação espiritual, são fundamentais para a luta contra esses vícios. Aos meus seminaristas eu tenho pedido que leiam sobre a função do confessor, porque nos seminários, o relativismo entrou também nos seminários, e muitas vezes não se dá uma boa formação sobre isso, como eu não tive. Controle dos meios digitais, utilização de filtros e limites no uso da internet pode proteger a mente e o coração. Para aquelas pessoas que têm essa dependência digital do sexo, a pornografia, um caminho, até eu discuti isso com o Frei Gilson, e a gente está assustado de ver o quanto de pessoas que estão deixando isso, inclusive atriz e atores pornôs. Se a gente fizer um movimento, todo mundo que já teve prática pornográfica, começar a rezar pela santificação daquelas pessoas que você viu em estado de pornografia, fazendo sexo, essa coisa toda, você nem sabe quem é, mas se você começa a bombardear isso com orações pela conversão dessas pessoas, nós vamos ter uma reversão disso. E já está tendo. Porque eu sempre oriento quem me procura com esse problema a rezar, a comungar, fazer sacrifício pela conversão dos atores e atrizes pornôs. E está tendo muitas conversões deles. Muitas, é impressionante. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está mergulhada numa crise terrível e nunca se viu um movimento tão grande de conversão na igreja como agora, inclusive de jovens e de protestantes, e de pastores protestantes voltando à igreja. Porque as mídias sociais que o pessoal de esquerda quer controlar, elas possibilitaram que as pessoas conhecessem os padres da igreja, os grandes santos. E nós temos muitas pessoas na internet fazendo bem, com bons programas, boas formações católicas de verdade, que você já não tem, às vezes, à disposição nas paróquias. O nosso corpo e a ressurreição, uma esperança gloriosa. Ano Santo da Redenção, peregrinos de esperança. É de esperança, não é da esperança. Da esperança dá aquele significado que a esperança está fora. O peregrino já tem dentro, é de esperança, já traz a esperança dentro. A nossa esperança é a vida eterna. E eu digo para vocês, eu acredito nisso. Eu acredito na vida depois da morte, impressionante. Eu acredito no céu, acredito na existência do purgatório, do inferno. Eu digo para vocês que eu não tenho dúvida sobre isso. Mas tem tanta gente aí pregando que tudo é aqui. Tudo é aqui. Nada lá, tudo é aqui. Tudo é aqui. Não é não. Aqui é o começo. Ah, mas por que a gente sofre? Por que o mundo é tão cheio de sofrimento? É o pecado, gente. Deus não criou a humanidade para viver no sofrimento. O pecado, a desobediência, o mau uso da liberdade introduziu a humanidade nesse percurso doloroso
da concupiscência. Mas Deus, veja o tamanho da sabedoria de Deus. Deus, que é misericórdia, Deus é um movimento de si para fora. É o derramamento da graça. Nós, egoístas, nós queremos tudo que está fora para dentro de nós. A gente precisa corrigir isso. Então, Deus derramou a sua misericórdia vindo assumir a nossa miséria. Cristo é imaculado, é Deus, Deus feito homem, não tinha necessidade de ser batizado, nada disso, mas Ele, na sua condição divina, desceu, kenosis, rebaixou e assumiu a nossa miséria para nos libertar a partir de dentro da miséria. Por isso, a cruz é a única resposta. Então, vou falar disso à tarde. Cristo é a única resposta. A igreja ensina que o corpo será glorificado na ressurreição, como eu já disse no início. Este corpo terreno, com suas lutas e fraquezas, é chamado a ser transformado em um corpo celestial. São Paulo nos dá essa certeza. 1 Coríntios 15, 42. Semeia-se um corpo corruptível, ressuscitará incorruptível. O corpo corruptível, que nos leva ao pecado, vai ressuscitar de forma incorruptível para a salvação eterna. Ressuscitarão também para a perdição eterna. Nosso esforço para santificar o corpo é uma antecipação da glória futura. Viver a pureza e a disciplina do corpo é viver já aqui na terra a plenitude do céu. Vinci quem se vinci, vence quem se vence. Vencer o corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo da entrega total. Por que Cristo tem que ser o centro? Porque Ele é o centro. Nós não temos nenhuma outra indicação positiva fora de Nosso Senhor que nos dê realmente o sentido da vida. Ele nos ensina como viver no corpo de maneira santa. Ele assumiu a carne humana e em seu corpo revelou o amor infinito de Deus. Na cruz, Ele nos deixou o exemplo supremo da entrega. Este é o meu corpo entregue por vós. E nós comungamos sacramentalmente o corpo de Cristo na missa. Lucas 22, 19. Esse chamado é também para nós, oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. O nosso corpo precisa ser uma oferenda livre, pura e santa nas mãos de Deus. Ouso dizer que ninguém de nós aqui esteja talvez 100% na purificação do nosso corpo. Uns mais, outros menos, mas a gente não pode desistir desse caminho. Porque o corpo, se você obedecer o corpo, você vai viver sempre no pecado, na ira, na fornicação, na peleja com o dinheiro, essa coisa toda. Quando você vê uma pessoa na comunidade que quer dominar tudo, não tem limite, precisa corrigir o próprio corpo. E eu quero concluir esse momento dizendo para vocês que para nós católicos que ombramos a cruz, que aceitamos entrar na prática religiosa mais difícil do mundo, o nosso corpo deve ser um caminho de santificação, de santidade. Santificar o corpo. É impossível? Não. Não basta você olhar só para Jesus, olha para os santos. Leia a vida dos santos.
Escuta o exemplo, o testemunho dos santos. É possível se santificar nesse corpo. Mas para isso, eu tenho que entender que a minha alma, o meu espírito, que é a minha consciência, deve me ajudar profundamente nesse caminho de santificação do meu corpo. Vocês estão achando esquisito esse tema? Ele parece ser esquisito, mas é importante, mesmo para nós velhos, onde o corpo já não tem tanta inclinação para as coisas mundanas, mas tem as inclinações para outras dimensões que também, de certa forma, onibilibula o nosso espírito, fecha o caminho da graça ao nosso espírito. O corpo, quando vivido na pureza e na disciplina, é um caminho seguro para o céu, a castidade. E os casais? Sim, o casal católico é chamado a viver a castidade no seu casamento, ou seja, viver uma sexualidade normal, querida por Deus, aberta ao amor e à vida. Ah, mas nós já temos 60 anos, mas deve ser aberto à vida. Um casal católico nunca vai introduzir filmes pornográficos para motivar a sexualidade. Um casal católico nunca vai ter uma sexualidade que extrapola a normalidade objetiva do sexo. A nossa sexualidade, ela deve ser fecunda, inclusive para nós celibatários, porque a nossa sexualidade no celibato, ela tem que ser fecunda. A renúncia ao conúbio sexual nos dá uma autoridade para gerar amor nos outros corações, no atendimento às confissões, no atendimento às pessoas, às irmãs, os religiosos também podem atender. Se você tem esse carisma da direção espiritual, pode atender as pessoas. Então, o nosso exercício para viver o celibato, ele gera vida, ele é fecundo. O celibato não é uma coisa sem sentido, como muita gente tenta ver e quer introduzir na igreja. Os padres têm que casar, as freiras têm que ser casadas. Isso é bobagem. Nosso Senhor não foi casado, os apóstolos também, muitos deixaram, né, o seu casamento para seguir a Cristo. Então o celibato não é uma coisa qualquer, é uma pérola. Agora, quando se vê muita gente defendendo isso, é porque são pessoas também que não foram integradas no seu celibato. Então você projeta nos outros aquilo que você é. Feriu a vida toda o celibato, agora acha que o remédio é liberar para todo mundo. Não. E nem o povo quer isso. O povo quer o padre com o coração indiviso. Agora, o sujeito vai para o seminário, ele tem que pensar, fazer boa direção espiritual, compreender, também os da vida religiosa, que o celibato é para a vida toda. E não é obrigação moral, não, ele é uma fecundidade. Eu tenho que entender o meu celibato. O namoro que eu tive, que renunciei, 1 ano e 8 meses, um namoro cristão, que minha mãe, antes de morrer, quando eu tinha 11 anos, ela disse: nunca ultrapasse, não desrespeite filho de ninguém. Então, um namoro, 1 ano e 8 meses, senti o chamado, não tive nenhuma resistência. E é interessante isso, porque você escolhe entre continuar para uma vida de fecundidade no matrimônio ou uma vida de fecundidade no celibato. Eu digo para vocês, nunca me arrependi. Nunca. É difícil o celibato? Sim, não é fácil. É difícil o casamento? É difícil o casamento? É difícil. O matrimônio também é uma cruz. São João Paulo II falava isso. Então, qualquer estado de vida, ele é um sofrimento. Mas a gente tem que enfrentar. Eu acho que da outra vez eu contei aqui um casal
que eu fui pregar um congresso, era padre novo ainda, de casais, e tinha 2 cadeiras vazias. Aliás, uma cadeira vazia e um espaço. Aí de repente entra um senhor empurrando uma cadeira de rodas com a sua esposa, muito sorridente. Então ele sentou na cadeira e colocou a cadeira de rodas dela, de cada um com a sua Bíblia. E no intervalo, conversando com eles, então eu perguntei, mas o que foi? Ela disse, há 18 anos atrás, nós tivemos um acidente de carro, eu, ele e meus 3 filhos. Ninguém sofreu nada, só eu. Fiquei paraplégica para sempre. Daqui para baixo, não sinto nada. E eu olhei para eles assim e perguntei, e esta questão da vida sexual? Então ela disse, quando eu cheguei nesse ponto, eu disse para o meu bem, você fica livre para arrumar a mulher que você quiser, porque eu já não posso te servir. E ela me falou com lágrimas nos olhos, e ele respondeu, lembra-te que nós fizemos um compromisso na frente do altar, te prometo ser fiel, na alegria, na saúde e na doença. E ele me dizia, eu sinto feliz em viver o celibato. E ela me dizia, meu marido organizou a casa, chamou uma pessoa que entende, organizou toda a casa, eu faço tudo, menos varrer a casa, que é mais difícil para o cadeirante fazer isso. Eu faço tudo, eu passo, eu lavo, eu cozinho, e a gente vive uma vida de intensa santidade e de oração. Que bonito! Um homem que renunciou a buscar o sexo fora de casa para viver a unidade com a esposa que se tornou impossibilitada. Mas ele não está fazendo nada demais, não. Todo mundo tem que ser assim, que é católico. Eu sou católico, vou casar na igreja, eu falo isso no Conto de Noivos. Você tem que ser fiel numa situação dessa. Se o marido fica numa situação dessa, é difícil. Eu tive um colega de infância que teve um problema desse, ficou na cadeira de rodas, imprestável. A mulher não separou dele, mas ela o traía. E um dia ele me confidenciou, era seminarista ainda. Falou, meu irmão, é duro. Às vezes eu escutar do meu quarto ela fazer sexo com outro, no outro quarto. Quer dizer, essa mulher não foi fiel. Não foi fiel. Por isso que abraçar a fé católica implica nisso, nas grandes dificuldades, nos grandes desafios. Porque a nossa vida não pode ser resumida simplesmente no prazer. Então, meus irmãos, quando o nosso corpo, vivido na pureza e na disciplina, ele se torna um caminho seguro para o céu. Nós devemos ter medo do inferno, medo da condenação da nossa alma. Isso está se perdendo na igreja, porque pouco se fala disso. Se fala muito de fraternidade, de comunhão, de participação, a união da igreja, mas, gente, qual o objetivo? É o céu. A igreja não pode ser uma ONG, dizia o Papa Francisco. Nós não podemos ficar empenhados somente nas coisas desse mundo. É claro que nós temos que fazer a caridade, temos que ajudar os pobres, isso é da natureza da igreja, não precisa de nenhuma teologia para justificar isso. Isso é da natureza da igreja, cuidar dos pobres, dos sofredores. E a igreja precisa ser essa mãe que nos ensina. O combate aqui é duro, mas a recompensa é a eternidade. Mas aí o pessoal vai para a faculdade, lê Karl Marx, lê a escola de Frankfurt, lê o Foro de São Paulo, que nega a fé, que critica a religião como ópio do povo. A religião é para conformar as pessoas ao sofrimento, em nome de um céu que não existe. Aí os meninos voltam tudo para casa sem fé, porque o pai e a mãe não preparou os filhos para enfrentar os ateus, os miseráveis marxistas, comunistas que estão dentro das universidades.
que tira a fé dos nossos jovens. E o pior é que muita gente na igreja anda de braços dados com esse tipo de gente. Esse tipo de gente não serve para nada. Gente que não leva, que não ajuda você a ir para o céu, não serve. Então precisamos formar bem os nossos filhos para que eles criem uma resistência a essas ideias loucas que movem o mundo em nossos dias. Devemos vigiar contra todas as tentações dos sentidos, como a pornografia, e buscar sempre a graça de Deus para nos purificar. Que a Virgem Maria, toda pura, interceda por nós para que possamos glorificar a Deus em nosso corpo e alcançar a vida eterna. Amém. Se alguém tem outro microfone sem fio aí? Tem não? Então, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema espinhoso, se eu não souber, tem aqui vários sacerdotes santos, mais santos do que eu e mais sábios, que vão responder. Que tem alguns que já fez doutorado, mestrado, eu nunca fiz nada disso. Eu sou apenas um padre da roça. Se alguém tem alguma inquietação que queira perguntar, não tem problema. Aquilo que eu souber, eu vou falar. Só chegar no missionário ali que está com o microfone. É impressionante que numa assembleia desse tamanho ninguém tem dúvida de nada. Ali está vindo, a menina está vindo. Pode ir lá no microfone perguntar. Ele vai perguntar. A senhora também vai perguntar? Fica lá, senta lá para a senhora perguntar. Chega aqui perto de mim para você sair na minha filmagem. Que a dele move, mas a minha está fixa. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor falou sobre os sacerdotes relativistas e os paroquianos que estão nas paróquias com esses sacerdotes, só tem eles para confessarem. O que se faz? Se tem um padre idoso que é da teologia da libertação e ele só prega esses temas e você só tem aquele sacerdote para se confessar, o que é que se faz? Ok. Pode sentar. O padre que atende mal às confissões, ou que não dá absolvição, sendo que a pessoa merecia, a pessoa fica justificada diante de Deus e o padre vai responder diante do tribunal de Deus. Os sacerdotes, as comunidades que têm os padres que, coitado, a gente nem julga porque foram formados nessa linha e não tiveram uma abertura maior à graça para sair disso. As comunidades devem orar pela conversão do padre. Eu já vi muitos milagres. Se vocês quiserem ver um milagre que está escrito, leia o livro de Emiliano Tardif. Jesus está vivo. Achem nos sebos, é antigo. Esse sacerdote era assim. E ele começa dando o testemunho dele. Foi esse livro que me introduziu na renovação carismática. A coordenadora da renovação da minha paróquia, eu era da teologia da libertação, fui formado nisso, eu sabia isso. E ela me entregou esse livro. Eu persegui a renovação. E eu li esse livro, e nesse livro eu fiz a experiência do Espírito Santo. E esse padre que morreu pregando na Argentina, caiu morto, mal súbito na hora da pregação, ele era assim. Então, fruto de quem? Da oração. 4 mulheres oraram por ele, intensamente. E ele foi um sacerdote agraciado. Então nós temos muitos sacerdotes que estão às vezes nessa prática de uma teologia bifurcada, porque não teve uma abertura grande ao Espírito Santo. E a oração faz efeito. Nós precisamos investir muito alto das mães espirituais pelos sacerdotes. Mulheres que rezam pelos sacerdotes. Vamos ter agora o 2º congresso em Brasília, não tem mais vaga, para as mães espirituais dos sacerdotes em diversos lugares do Brasil.
que eu, Frei Paulo, e a irmã Teresa e a Laura, lá de Brasília, que vamos coordenar esse encontro, já é o segundo, muito importante. Nós estamos formando mães espirituais, como a Beata Conchita, como Santa Zélia, como grandes freiras ao longo da história, Santa Catarina de Sena, que foi uma grande mãe espiritual dos sacerdotes, para rezar pelos sacerdotes. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração, dizia o Padre Jonas. E uma comunidade que tem o padre que às vezes tem esse tipo de postura, tem que rezar pelo padre. E saber que o padre nunca é eterno na paróquia. Reze. E se vai confessar, o padre fala, padre, eu quero que o senhor me confesse e me dê absolvição. Exija isso. Pronto. Porque se o padre não tem aquele costume de confessar, você fala que eu quero marcar minha confissão. Você tem padres próximos, você procura um padre que confessa. A vantagem dos santuários, e quem mora perto dos santuários, que sempre nos santuários existem sacerdotes disponíveis para a Sagrada Confissão. Próximo. Porque eu tenho 81 anos. Sim. Aí eu falo para as pessoas, a lei de Deus não mudou. Não. Aí vem toda a tecnologia, eu já participei de congresso com padres sobre orações. O padre da devoção, aqueles padres que moram em São Paulo, que tem a devoção dos Santos Anjos. Sim, muito bom. Ele vem para a Lagoa Seca, faz retiro com a gente e a gente aprende. Mas, infelizmente, na comunidade, às vezes a gente encontra padre que não aceita o que a pessoa diz. Então, eu vivo assim. Não vivo em conflito porque eu calo. Não é isso? Sim. Porque eu aprendi, imagina uma pessoa com 81 anos, minha mãe foi catequizada por Padre Diabinho e as irmãs dele que passaram vieram do Ceará e passaram pela Paraíba. Eu aprendi com minha mãe todas as orações, graças a Deus, de São Bento, dos anjos e tal. Infelizmente, é como o senhor disse, eu fiquei feliz porque eu rezo muito pelos padres, rezo muito por essa bênção de Deus que é essa comunidade, né? Que a gente tem essa felicidade de vir aqui e conhecer o Senhor, conhecer outras pessoas e falar para a gente, que a gente se conforta. Porque se um padre me critica porque eu oro em línguas, critica outras pessoas, aí o outro critica, diz que o inimigo não existe, é invenção por pessoas. Aí tem psicólogo, tem outras pessoas que falam tudo ao contrário da lei de Deus. Mas a lei de Deus não mudou, não? Claro. Como é que é o nome da senhora? Maria de Luz de Guimarães do Centro. A senhora é parente minha, que é Guimarães, né? Eu também sou Guimarães. Mesmo. É. Nós Sou somos de parentes. Portugal. Eu também sou descendente de Portugal. Encontrei uma parente, sabe aonde? Lá em Aparecida, uma pousada que nós vamos para lá, a dona da pousada, que é a mãe de dois cantores, uma cantora e um organista da TV Aparecida, dos mesmos Guimarães nossos, viu? Graças a Deus. Graças Tudo a Deus. originado lá em Portugal. Bem, eu acho que ela disse uma grande verdade. A lei de Deus não muda. Não, a lei de Deus não muda. Tem uma turma, tem que mudar os dogmas da igreja. Não. Não tem que mudar os dogmas. Tem que fazer uma releitura dos dogmas. Engraçado, esses teólogos todos já morreram, né? Que tentaram fazer isso, já morreram. Inclusive Karl Rahner. Então, a lei de Deus não muda. Pode as tecnologias virem, mas Deus é o mesmo. Ninguém inventa nada, gente. As pessoas cientistas descobrem aquilo que Deus deixou impresso na criação. Ninguém inventa a regra de 3, o PGA, PG, não. Isso aí já está dentro da ordem da criação. A gente descobre as coisas. O ser humano tem uma inteligência e Deus dá essa graça da ciência para você descobrir. Toda ciência, toda tecnologia deve ser motivada para o bem, não para o mal. Então a ciência seja bem-vinda, a tecnologia seja bem-vinda,
para ser usada para o bem. Se nós não tivéssemos tecnologia, que microfone, essas coisas, ficava difícil para falar para todos vocês. Então a tecnologia nos ajuda, mas ela não pode servir para nos levar para o buraco. Essa questão dos sacerdotes, ela é séria, porque a igreja passa por uma crise. E essa crise, ela é uma crise que está alicerçada onde? Na fé. O professor Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff, foi meu professor, tenho muita admiração por ele, era dessa linha, mas sempre tinha uma áurea de mística. Há pouco tempo, já velho, ele, auxiliado pelo padre Leandro, da Comunidade da Obra de Misericórdia de São Paulo, escreveu um livrinho, A Crise de Fé na Igreja e a Teologia da Libertação. O pessoal acha ruim a gente falar de teologia da libertação, mas a árvore se conhece pelos frutos. Tem que olhar os frutos que gerou isso. Pelo menos enquanto eu labutei nisso, os frutos foram pífios. E ele aponta todas essas misérias, porque ele passou por um processo de remodelação da sua consciência de igreja. E nós pedimos para ele, mas professor, escreva um livro que possa nos ajudar a superar isso. Então ele escreveu um livrinho agora muito bom, eu ainda não li todo. Por uma igreja em subida, que o Papa Francisco chama a igreja para uma saída, ir ao encontro dos afastados, encontro dos pobres, encontro dos que sofrem, e isso é muito importante. Mas ele diz, mas é bom também ser uma igreja em subida, porque ele diz que a recuperação da crise de fé na igreja passa pela redescoberta da mística, da oração, da liturgia, da espiritualidade. Essa é a verdade que nós temos. É pela espiritualidade, é pela liturgia que a igreja sempre se refez na sua caminhada. A igreja sempre passou por difíceis desafios, sempre. A igreja católica nunca esteve em paz e não vai estar, porque ela está no mundo e o mundo persegue a igreja. A gente tem que entender isso. Então o trabalho nosso é um trabalho de orar, e eu acho que a Dona Maria tem razão de não compensa em brigar com o padre, reza por esse padre, porque muitos padres se convertem, não diria convertem, mas se libertam das ideologias pelo poder da oração intercessora da comunidade. O povo vai rezando. E dizer para o padre, eu não concordo com isso, o senhor não está certo. Pense bem, o senhor não está certo. Que uma idosa dessa e chegar no padre, às vezes um padre novo, incutido com essas novidades teológicas, e ela diz para ele, meu filho, eu sirvo para ser sua mãe e sua avó, mas eu quero dizer para o senhor que eu respeito e tomo a bênção, que essa compostura não é a de Deus. Pense nisso, meu padre. Se você fala isso com amor, não precisa ficar batendo palma não. Você bater palma não. Bobagem, perde tempo. Se você faz as correções com amor, elas têm sentido. Elas entram no coração. Isso é discernimento espiritual que a gente precisa ter. Bem, eu já extrapolei o horário. Acho que nós temos agora momento de oração, não é isso? Para completar, a gente vai terminar com um momento de oração. Eu acho que é um momento importante para a gente acrisolar no coração o nosso caminho para o céu, tendo como companheiro inseparável nesta viagem o nosso corpo, que precisamos moderar, que precisamos cuidar e zelar.